Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual e no vídeo de hoje eu quero falar sobre cuidado com os objetos que você ganha. Por que esse vídeo? Porque a gente tem que ter atenção, pessoal, a presentes, a certos objetos que você ganha. Cuidado que a intenção da pessoa pode não ser tão boa assim. A gente tem que ter muita atenção com relação a isso. Quando você sente energia, beleza, você consegue sentir a energia, você consegue captar essa energia, aí você consegue se defender. Eu, quando ganho um objeto, eu ganhei esse objeto, eu coloco sobre a mão e coloco a outra mão em cima e fecho os olhos. Aí eu tento sentir qual foi a intenção daquele objeto. Se a intenção foi boa, se aquele objeto eu não uso, se eu sei que eu não vou utilizar, mas o que é que eu faço? Eu tiro aquela energia boa, coloco ela sobre até o meu coração, com essa intenção eu puxo a boa intenção da pessoa que me deu, e para não deixar aquele objeto estagnado, parado, porque eu sei que eu não vou usar, não vou utilizar, eu retiro a intenção da pessoa, que foi muito boa, e depois eu dou esse objeto. Tem gente que fala, não, isso é errado. Então você prefere guardar o objeto, deixar ele parado, você sabe que não vai usar. Você prefere deixar ele parado lá no teu guarda-roupa, ao invés de doar para outras pessoas utilizarem. Não, pessoal, a minha dinâmica é essa. Eu não costumo deixar muita coisa parada, eu costumo deixar somente o que eu costumo utilizar. Então, o que eu não vou utilizar, eu recebo, eu aceito de coração, pego a energia e dou o objeto. Certo, pessoal? Então, assim, é essa forma que eu consigo captar as energias dos objetos. Se eu sentir que tem alguma coisa estranha, se eu comecei a me arrepiar e eu não me senti bem, aí eu não aceito, não fico com aquele presente. Eu até recebo naquele momento, mas depois eu já descarto de imediato, não deixo nem chegar na minha casa, não deixo nem entrar. Na verdade, já do caminho mesmo eu descarto. Já aconteceu isso na minha vida, já algumas vezes. Eu acho que foram muito poucas, pessoal, mas 2 ou 3 vezes, no máximo, aconteceu isso. De eu ganhar uma coisa e eu saber que aquela coisa está enfeitiçada. Eu vou citar um exemplo. Quando eu era muito jovem, adolescente praticamente, eu me envolvi com a pessoa se apaixonou por mim e ela deu uns presentes para a minha mãe. E esses presentes seriam uma Bíblia, foi um terço, alguma coisa para fortalecer. E junto com esses presentes, ela me deu uma pulseira. Qual é a intenção desse presente, pessoal? A pulseira seria para me amarrar, seria minha algema, a algema para com ela, me amarrar a ela. A oração que você firma com a pessoa que está mais ligada no coração com você, que seria sua mãe. A oração de mãe é muito forte. A oração de mãe, quando você quer ganhar uma coisa, fazer alguma coisa que dê certo, peça para sua mãe orar. A oração de mãe, quando vocês têm essa boa afinidade, é muito sério, é muito forte. Então, quando ela deu isso, ela sabia da minha conexão com minha mãe, e ela entregou esse presente a ela porque sabia que a minha mãe iria utilizar. E abria a Bíblia, fazia as orações dela e junto com o texto fazia aquela meditação, né, dos católicos, né, pessoal, que a gente sabe como é, que eles vão fazendo oração e passando, eu chamo contando caroço, que é passando aquele texto, com todo respeito, pessoal, mas é, passando a mão, né, entre o terço e cada bolinha daquela seria um Pai Nosso, uma Ave Maria, é uma coisa assim. Então, eu passei a observar. Naquela época eu não observava muito, mas depois que eu comecei a entrar nessa questão da doutrina, logicamente que a coisa não fez efeito, porque assim, pessoal, ela só vai fazer efeito quando você também não tem um merecimento. Você é uma pessoa que você, como a gente diz, você é estressada, você gosta de falar mal dos outros, você é uma pessoa indisciplinada. Pronto, pegaria com certeza. Mas na época, pessoal, mesmo na adolescência, eu sempre procurei fazer as coisas corretas. Sempre procurei nunca prejudicar ninguém, não pegar nada de seu ninguém. Sempre fiz as coisas, logicamente que a gente tem boas coisas e outras que a gente falha. A gente não é, se fosse para ser santo, nós não estaríamos aqui. Mas assim, não pegou porque justamente eu fazia uma coisa errada e 9 boas. Uma coisa errada, 9 boas. Então, logicamente, você vai ter uma proteção mais do que se você fizesse metade de coisa boa e metade de coisa ruim.
aí sim, seria algo mais prejudicial. Porque, pessoal, a energia é aura. Quando a gente faz coisas boas, a sua aura se expande. Aí você faz uma coisa boa e 10 ruim, logicamente essa coisa boa ela vai influenciar sim, mas se você faz 10 coisas negativas, logicamente a sua aura não vai ter essa boa influência. Com o tempo eu fui descobrir, eu não usei, mas eu guardei. E quando eu comecei a aprender energias, aí eu fui pegando esses objetos que eu fui ganhando das pessoas e fui fazendo o teste. E logo depois eu comprei o Aura Meter. Aí o Aura Meter, eu consegui fazer esse teste com o Aura Meter para saber se o produto ele tinha algo negativo ou não. E, pasmem, eu realmente encontrava uma negatividade naquele objeto. Tinha algo que não era bom, sempre acusava alguma coisa. E um ou outro acusava. Mas, assim, depois disso, de saber que a pessoa me deu com a intenção de eu receber na hora e saber, eu acho que hoje só aconteceu 2 ou 3 no máximo, no máximo. Outra preocupação também é em relação à comida. A comida que as pessoas te dão, você tem que observar. Por exemplo, a pessoa às vezes aparece com alguma coisa para me dar, para me comer. Eu, do mesmo jeito, eu pego das mãos, fecho os olhos, tento sentir, mas isso não na frente da pessoa, não. Logicamente, né, pessoal? Você não vai fazer na frente da pessoa. Quando você se recolhe a um local só seu, seja no trabalho, você vai num local, na copa, um local que você possa estar só. E você segura aquele objeto na mão e tenta sentir energia. O médio sente pelo arrepio e uma sensação estranha. Tem umas sensações que a gente sabe estranhas. Quem não consegue identificar, infelizmente, pessoal, não tem como saber se aquele objeto ele está com alguma boa intenção ou não. Infelizmente, não tem como saber. Mas eu sempre procuro, quando ganho até um alimento, porque tem muitas pessoas que ganham até alimento de pessoas com uma má intenção, e depois elas têm um problema de estômago, elas têm um mal-estar e não sabem por que é, né? Elas associam que pode ser, no caso de chocolate, que foi o amendoim, que foi alguma coisa que não fez bem, elas associam a isso. Possa ser que tenha essa parte, logicamente, pessoal, a gente não vai descartar, porque aqui nós não somos fanáticos, dizer assim, tudo é espírito, tudo é energia, aí seria muito fanatismo, a gente tem que ver a questão material também, não pode ser descartada essa hipótese alguma, dessa questão do material, mas tem essa parte do espiritual. Tá? O que ele diz aqui sobre a questão dos objetos? No sentido de amarração, objetos usados em rituais de amarração amorosa incluem fotos. Hoje em dia é muito complicado, porque todo mundo tem acesso ao Instagram. Você tem Instagram, a pessoa pode fazer um print da tua foto, pode pegar e colocar com maldade. Isso acontece, é por isso que é muito importante cuidado com os momentos que você posta. Você posta um momento que é interessante, a pessoa vai ser tua inveja, pronto, pessoal. Ela já pode lançar alguma coisa só no olhar. Bonecos, velas, fitas. Geralmente, quando a gente fala de coisas que a gente ganha, a gente pode ganhar o quê? Daqui a gente pode ganhar rosas, a gente pode ganhar incenso, pedras. Uma pessoa pode te presentear com uma pedra, e essa pedra pode trazer energias não muito boas. Perfumes. Perfumes também é muito usado, só nessa questão, muito, muito usado mesmo. Aí vem pulseiras, joias, mas assim, no geral, pessoal, é o que eu falei, realmente são essa questão das bijuterias, mas assim, não vamos ficar também bitolado nisso. Todo presente que a gente ganha, ou, coisas que a pessoa me deu, eu vou estar bitolado naquilo. Logicamente, quando você conhece a índole da pessoa, você vai saber que a pessoa não tem aquela índole para aquilo. São pessoas que você desconfia, que você, a gente sabe, pessoal. Sabe aquela pessoa com cara de falsa que presenteia você com alguma coisa? Olha, cuidado com plantas. Plantas é um negócio muito sério, porque ela pode pegar, dependendo do presente, a pessoa traz uma plantinha para você com terra de cemitério. Imagine aí, terra de cemitério dentro da tua casa. É triste, é triste. Mas, enfim, a gente sabe, indiretamente ou diretamente, quem são as pessoas que a gente pode confiar, pessoal.
Não vamos ser hipócritas. Eu sei que tem muitas pessoas que conseguem esconder a sua intenção. Existem pessoas assim que não deixam transparecer o que ela está desejando naquele momento. Mas, enfim, fica esse alerta, pessoal. Cuidado com objetos, procure saber a energia, a origem desse objeto. Fiquem muito atentos com relação a isso. É isso que eu quero deixar nesse vídeo. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.